Em meio à desolação, os israelitas se encontravam encurralados entre o mar e o exército egípcio. A esperança parecia ter se esgotado. Moisés, guiado pela fé, ergueu seus olhos ao céu, buscando pela orientação divina diante do iminente perigo que se aproximava. O Senhor falou com Moisés, instruindo-o a marchar e erguer sua vara sobre as águas, prometendo que glorificaria seu nome. Tomado pela confiança divina, ele se virou para o povo e proferiu palavras de esperança, dizendo que seriam resgatados. Enquanto as tropas do faraó se aproximavam, a tensão no ar era palpável. Cada rosto refletia temor e expectativa. Então, Deus enviou um vento forte que começou a separar as águas, criando um caminho seguro para os israelitas cruzarem. O vento forte continuou a soprar, e as águas do Mar Vermelho se separaram, revelando um caminho seco entre as margens. Incrédulos, os israelitas começaram a atravessar, com os olhos fixos no caminho que Deus havia aberto para eles. A luz do sol refletia nas águas, criando uma atmosfera de esperança, enquanto os homens e mulheres avançavam juntos. Atrás deles, o exército egípcio se aproximava, impelido pelo faraó, determinado a recapturar os hebreus. Moisés permanecia à frente, confiante de que Deus os protegeria, enquanto o povo corria com temor e expectativa. Finalmente, todos os israelitas estavam do outro lado, e um sentimento de alívio e gratidão começou a surgir entre eles. Mas o faraó, não aceitando a derrota, ordenou que sua tropa os seguisse, lançando-se no caminho seco. Deus, então, em sua soberania, começou a confundir os egípcios, dificultando sua corrida atrás dos hebreus. As rodas dos carros egípcios se tornaram pesadas, e os soldados começaram a temer pela sua vida. Moisés olhou para Deus, que lhe deu a ordem de erguer o olhar e estender novamente seu bastão sobre as águas. Quando ele fez isso, as águas do Mar Vermelho retornaram, selando o destino dos egípcios que ousaram perseguir os israelitas. O povo de Israel, agora liberto, louvou a Deus por sua proteção e poder, celebrando a vitória sobre seus opressores. O povo de Israel, agora liberto, louvou a Deus por sua proteção e poder. O clima era de celebração entre os israelitas. Contudo, a alegria foi interrompida ao avistarem o faraó e seu exército se aproximando, com suas carruagens reluzentes. O pânico tomou conta do povo. Eles começaram a gritar e reclamar, temendo pela própria vida diante daquela ameaça. Moisés, percebendo a aflição, ergueu as mãos e clamou: "Não tenham medo, permaneçam firmes." Suas palavras ecoaram. O céu parecia escurecer à medida que o faraó avançava, e os israelitas olhavam para o mar, sem entender como seriam salvos. Moisés, confiante, dirigiu-se a Deus, buscando orientação e um milagre para salvar seu povo da destruição. Deus ouviu a súplica de Moisés e a natureza começou a se agitar, ventos fortes sopraram em direção ao mar. As águas do mar começaram a se dividir, formando um caminho seco para os israelitas atravessarem em segurança. Moisés conduziu seu povo através da passagem, com cada um atravessando com temor e espanto pelo milagre que se desenrolava. Enquanto o povo avançava, o faraó e seu exército seguiram, pensando que poderiam alcançar os fugitivos na travessia. À medida que os israelitas se afastavam, as rodas das carruagens egípcias começaram a emperrar na terra seca. Os egípcios perceberam que algo estava acontecendo de sobrenatural, mas continuaram sua perseguição desesperadamente. Moisés, ao chegar ao outro lado, voltou-se para observar seu povo e orou a Deus, pedindo proteção. Deus, em seu poder, ordenou que as águas retornassem, selando o destino do exército egípcio para sempre. Os israelitas presenciaram o milagre e a derrota de seus opressores. A liberdade finalmente era deles. Um cântico de louvor irrompeu entre eles. Miriam, a profetisa, tomou um tambor e conduzidos começaram a dançar.
o povo se uniu em um poderoso coro, exclamando a vitória do Senhor, exaltando seu nome por toda a eternidade. A alegria entre os israelitas não era apenas um relacionamento com a libertação, mas um pacto de fé com o Senhor. Como símbolo da vitória, Moisés erigiu um altar ao Senhor, oferecendo sacrifícios de gratidão por sua proteção. Cada israelita trouxe suas oferendas, reconhecendo o Senhor como seu libertador e sustentador. Com vozes unidas cantaram: "O Senhor é minha força e meu cântico, Ele se tornou minha salvação." As palavras de louvor vibraram no ar, ecoando pela planície, estabelecendo um testemunho poderoso para gerações futuras. Neste momento de união e louvor, o povo se comprometeu a seguir os caminhos do Senhor e obedecê-lo. E assim, com a história selada nas memórias de todos, eles partiram em direção à terra prometida, confiantes e libertos. Moisés, com a vara erguida, observa as águas agitadas do mar, enquanto o povo celebra em adoração. A atmosfera é de expectativa. Os israelitas avançam, atravessando o leito seco que se formou. A cada passo, sentem a proteção divina ao redor. Os egípcios, atordoados, avançam atrás deles, determinados a recapturá-los, confiantes em sua força militar. Deus observa do alto, preparando o cenário para mostrar sua glória e poder. O vento começa a soprar intensamente. As águas começam a se mover, criando um pressentimento de um milagre iminente. O pavor se instala entre os egípcios. Moisés ergue ainda mais sua vara, e ao seu comando, as águas começam a retornar, formando um imenso muro líquido. Os israelitas disparam pela passagem, enquanto a terra seca sob seus pés ainda reluz com o milagre da salvação. Deus, em sua justiça, ordena as águas. Elas retornam com fúria, engolindo os egípcios que ousaram seguir. Os gritos de desespero ecoam enquanto o exército egípcio é consumido pelas águas, selando o destino da opressão. Ao testemunharem a destruição de seus opressores, os israelitas caem em adoração, agradecendo ao Senhor pela libertação. Moisés, com coração aliviado, edifica um altar, um marco de fé e libertação, e entoa canções de louvor ao Altíssimo. E assim, o povo se reúne em comunhão, relembrando o ato poderoso de Deus, firme em sua nova jornada rumo à terra prometida. Após a celebração, Moisés e Miriam guiam o povo em louvor. Com gratidão nos corações, eles dançam e cantam, exaltando o Senhor. Enquanto a adoração ressoava, o espírito de dúvida começou a surgir. Alguns, inquietos, questionavam o caminho que deveriam seguir. Moisés, percebendo a apreensão, levanta sua voz em firmeza, lembrando ao povo que Deus já havia providenciado a sua libertação. As palavras de Moisés ecoam através do deserto. Ele explica a importância de confiar em Deus, mesmo sem ver o caminho claramente. Inspirados pela fé de Moisés, os israelitas se reúnem, prontos para seguir em frente. A certeza de que Deus os guiaria os fortalece. Com corações renovados, dão os primeiros passos em direção à terra prometida, firmes na promessa de redenção e libertação divina.